Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui é Marco Melo na área. Começou o programa Independência. O programa Independência, vamos falar sem demagogia. A gente fala aqui sobre álcool e droga, viu, gente? Então vai se preparando aí, que agora vocês vão conhecer um pouco das doenças. Vocês não sabiam? O álcool, o alcoolismo e a drogadição, ou então adicção, ou então dependência química, são doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde. Então elas não são sem vergonhice, não é safadeza, não é mentiroso. Quer dizer, ele pode até estar mentindo bastante, né? Mas ele está movido por uma doença, dona Maria. É isso mesmo. Hoje o André Canobel não vai estar conosco, ele está resolvendo uns problemas pessoais, mas em breve eu tenho certeza que ele volta ao programa Independência aqui com a gente e continuará com a sua voz melodiosa, espalhando aquela mensagem de recuperação que ele sempre espalhou. Confio no André Canobel, eu sei que ele vai estar conosco muito em breve. Legal, vamos começar com uma música, vamos começar tocando música, né? O programa Independência também, através da música, ele passa algumas mensagens, né? Bacanas, né? A música também tem esse dom de transmitir mensagens, legal. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein 480, Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Legal, esse foi o giro pelas Irmandades. Opa, já tá soltando a próxima, mas não vou soltar ainda. Daqui a pouco eu solto pra vocês. A próxima vai ser do Lenine. Legal, soltamos aí o giro pelas Irmandades, né? Capivari é uma cidade privilegiada. Temos aí várias irmandades anônimas para que pessoas de diferentes com diferentes dependências possa se tratar, né? Possa ter um lugar, um porto seguro para se tratar e tal. Muito bacana. Todas essas irmandades que se fala aí, elas servem, elas ajudam bastante as pessoas e vale a pena conhecer, mesmo que se você achar que não sou alcoólatra, esse gordelo tá viajando na maionese, não tem nada disso aí e tal, né? Mas por curiosidade, por que você não conhece a Irmandade, por exemplo, de Alcoólicos Anônimos? Reuniões aí toda semana, 3, 4 dias por semana. Vai lá sem compromisso, as reuniões são abertas, não precisa nem falar seu nome completo, é só sentar lá na cadeirinha e ouvir um pouquinho o que aqueles ex-pinganhada tem para dizer. E eu te garanto que eles têm bastante coisa e muito aproveitável a ser dita. Muito legal. Estão todos convidados a participar de uma reunião de AA. Legal. Por falar em AA, vamos lá para a reflexão diária de AA do dia de hoje, dia 15 de março.
O título dessa reflexão é A Ideia de Deus. Quando vimos os outros resolverem seus problemas através de uma simples confiança no espírito do universo, tivemos de continuar duvidando do poder de Deus. Nossas ideias eram ineficazes, porém a ideia de Deus surtia efeito. As reflexões de A sempre começam assim, né, com um trechinho, né, de uma reflexão das Irmandades, né, da Irmandade de AA. Nesse caso aqui é do livro grande, também conhecido livro Alcoólicos Anônimos. E aí depois tem uma parte, a segunda parte é uma reflexão de um membro de AA. Vejamos a reflexão de hoje. Como um homem cego, recuperando gradualmente a visão, lentamente tateei o meu caminho no terceiro passo. Percebendo que somente um poder superior a mim mesmo poderia me socorrer do abismo sem esperança onde eu estava, soube que este era um poder em que eu tinha que me agarrar e que seria minha âncora no meio de um mar de desgraças. Muito embora minha fé naquela hora fosse minúscula, foi grande o bastante para me fazer ver que era hora de me livrar de minha confiança no meu orgulhoso ego e colocá-la na fortaleza segura que somente pode vir de um poder muito superior a mim mesmo. Bacana, essa foi a reflexão do dia 15 de março aí do livro Reflexões Diárias de Alcoólicos Anônimos. Maravilha! Então agora sim eu vou soltar aquela que já vem invadindo aí, vocês já deram uma espiadinha. A próxima música chama-se Paciência, que é uma virtude que todos devemos buscar. Hoje eu estava vendo, eu vi uma palestra, né, de uma excelente palestrante chamada Eulália Bueno. Foi sensacional, ela falou sobre vida conjugal, mas ela falou que paciência não é uma coisa que a gente perde. Eu perdi a paciência. Não, paciência é uma coisa que se conquista. Então não tem essa de perder, a gente luta sempre com a impaciência. A impaciência, essa já é nossa. A paciência a gente conquista, às vezes as duras penas, com um árduo trabalho. É um trabalho, paciência, né? Às vezes a pessoa fala: nossa senhora, eu fico pedindo para Deus paciência e eu só fico cada vez mais impaciente, né? Por quê? Porque quando a gente pede paciência para Deus, por exemplo, eu já observei isso na minha própria vida. Deus, por favor, me dê paciência. Aí sabe o que Deus faz? Ele trabalha assim: você quer paciência? Então vamos fazer o seguinte, tome aí, vou te mandar uma esposa bem difícil para você lidar, ou então um pai complicado para você conviver, ou então no seu trabalho um chefe bem complicado que vai testar a sua paciência, porque a paciência ela tem que ser exercitada. Então quando a gente pede para o poder superior paciência, ele vai te dar dificuldades, justamente para que você consiga adquirir a paciência. Aí é que tá, esse que é o pulo do gato da paciência. Então vamos ouvir aí Paciência com Lenine. Legal, voltamos então. Você ouviu Lenine, Paciência, musicão, hein, galera, da hora. Deixa eu só tirar aqui, beleza. Tô só me acertando aqui. Quando eu tô sozinho no estúdio, nessa hora, André Canobel faz muita falta, porque ele manipula os botões aqui muito melhor do que eu. Maravilha. Voltamos aqui, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Já vou aproveitando aqui para mandar um grande abraço para o meu querido amigo Cleiton, que está sempre aí conosco, ouvindo o programa Independência. Aliás, se você quiser participar do programa Independência, pode mandar um zap para nós, aqui no WhatsApp da rádio 996501063, ou então pelo telefone 3492-3717. Participe do programa Independência. Se você tiver alguma dúvida, se for alguma pergunta que eu saiba responder, no universo vasto da dependência química, eu sei algumas coisinhas, mas talvez não sei tudo. Se eu não souber responder, eu posso responder em outra ocasião. Eu vou procurar na literatura
médica, na literatura, enfim, né? A sua pergunta vai ser respondida alguma hora. Então, Cleitão, um abraço, obrigado pela participação aí pelo WhatsApp da rádio, 99650 1063. Já que estamos na hora do abraço, vou mandar um abraço pro meu querido amigo, seu Noel. Não foi hoje, né, seu Noel? Não vi hoje, seu Noel, mas maravilha. Abração, eu sei que você tá ouvindo a gente aí. Um abraço na família, beijo em todo mundo aí. Eu, também conhecido como Belzinho da 15, ou então Atestadinho da Tereza, Ligeirinho, Pavãozinho. Nossa, tem um monte de apelido em São Noel. Tudo de bom aí, companheiro, obrigado. O meu grande amigo, querido companheiro Adélio, estimo as melhoras, tá meio gripado aí. Então fique aí de repouso, Adélio, obrigado por tudo aí. Um abraço também pro companheiro Adélio. Tenho certeza que Vanderlei também tá ouvindo a gente. Ele sempre pede aquela do Roberto Carlos, né? Daqui a pouco eu toco em homenagem ao Vanderlei. Um abraço, um beijo na família aí, Vanderlei. Muito obrigado pela sua amizade, né, meu amigo? Tudo de bom. Legal, vamos agora voltar para as músicas aqui. Daqui a pouco eu recebi aqui, olha só como é legal a participação, né? Recebi aqui vamos dizer que é uma poesia, ou então um pensamento de um adicto em recuperação, que ele escreveu há alguns anos, quando ele tinha chegado na Irmandade de NA, de Narcóticos Anônimos. Ele me mandou aí uma poesia, um pensamento, não sei. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um pensamento chamado Reamanhecer. Reamanhecer na vida dele é assim, ele foi para o uso de álcool e droga dele virou como se fosse uma noite, né? E quando ele entrou em recuperação começou a amanhecer novamente, ou seja, reamanhecer. Muito bacana, foi poético o negócio. Legal, então agora vamos ouvir The Flanders, Antes de Dormir. Legal. Programa Independência volta aqui. Maravilha, eu me confundi um pouco aqui com o meu gravador. Acabou a pilha, galera, no meio da gravação. Mas o programa está sendo gravado novamente. Pra que, Gordelo, que você tá gravando esse programa, mano? É porque tem o podcast do programa Independência, exatamente. Vocês podem curtir o podcast do programa Independência de hoje. Daqui a pouco eu saio da rádio aqui umas 5 horas da tarde, eu faço uma oração num lugar aí e depois eu vou pra casa. Quando eu chegar em casa, eu já preparo o arquivo, já subo pro ar e vocês já podem ouvir esse programa ainda hoje. Exatamente. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Lá tem todos os episódios até hoje gravados. Maravilha, tá bem organizadinho lá. Você vai entrar, o Mixcloud é super fácil, não paga nada, não precisa fazer login, não precisa nada. É só entrar lá, clicar no programa Independência e assistir, ouvir qualquer episódio que a gente mandou. Maravilha. É verdade que as drogas ilegais provocam estragos enormes em todo o mundo. Se gasta mais com as drogas do que se gasta com alimentação, educação, roupas e serviços médicos. É preocupante, mas também é verdade que, embora haja quem tente ignorar este fato ou divulgá-lo como mentira, as drogas legais também geram forte impacto na saúde pública mundial. É verdade, as drogas legais, sabe quais são, né? Todas aquelas que os médicos receitam, que tem na farmácia, e também todas que vendem em boteco. Exatamente, álcool também é droga, viu, galera? Não pensa que, não, quando fala de droga, nego pensa em cocaína, em crack, em maconha, mas não. A cervejinha que você ingere também é considerado pelos médicos, pelos psicólogos e pelos especialistas em dependência química como droga. O segundo levantamento nacional de álcool e drogas, o LENAD, refere-se ao que o debate nacional e internacional sobre as melhores políticas a serem adotadas para o controle das drogas ilícitas está polarizado. Por um lado, os proponentes da legalização acham que basta uma única mudança legislativa para resolver esse problema complexo. Por outro lado, ainda existem pessoas que defendem a solução repressiva e exclusivamente penal. A verdade é que nenhuma dessas duas abordagens é humana, efetiva ou se baseia nas melhores evidências científicas disponíveis. Uma abordagem ideal coloca ênfase
ênfase na prevenção e no tratamento, enquanto ao mesmo tempo defende que o sistema de justiça possa retirar os usuários de drogas não violentos que cometeram algum crime do sistema prisional para o sistema de tratamento. Precisamos o quanto antes mudar este debate e assegurar uma política de drogas que seja bem balanceada, humana, com compaixão e que seja baseada nas evidências científicas sólidas. Exatamente, segundo dados atuais, o cigarro, por exemplo, ainda é a substância que mais mata os brasileiros, e o álcool, por sua vez, é a droga que mais gera violência familiar e urbana e que contribui com cerca de 10% para toda a carga de doenças no Brasil. Galera, então vamos largar de ser hipócrita, sociedade, e vamos encarar a problemática de álcool e drogas de verdade, de frente, de cara limpa. Não podemos ficar achando que, por exemplo, basta descer o cacete na rapaziada lá, prende tudo, que não vai resolver o problema. O problema das drogas ilícitas é muito mais sério do que isso, e eu concordo. Eu esqueci de falar, esse texto que eu acabei de ler para vocês foi quem cunhou ele foi a Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, escritora do livro O que é Dependência Química, selo Independa, editora Nova Consciência. Maravilha? Eu concordo plenamente com ela que uma abordagem mais inteligente e mais eficaz do combate às drogas tem que ser mais humana, tem que separar aquele usuário que comete pequenos delitos em função de sua doença, porque ele está super doente, galera. A verdade é essa. O cara que rouba a bolsa da mãe dele, eu juro que ele não está querendo roubar a bolsa da mãe dele. Ele está movido por uma fissura incontrolável, e aí ele vai lá e rouba a carteira do pai. Eu conheço um usuário de droga que ele roubou o cofrinho da filha dele. Exatamente, a menina de 8 anos estava guardando dinheiro para o dia da festinha dela, que ela ia comprar um negocinho para ela, e o rapaz, no meio de uma crise louca de fissura por causa de droga, ele foi lá e passou a mão no cofrinho da filha. Essas são as vítimas, e aliás, ambos ali são vítimas, tanto a menina quanto o rapaz. Te garanto que houve sofrimento em todos os lados. Então a política antidrogas tem que ser muito mais humanitária, tem que pensar em todos essa equação. Tem muitos dados a serem analisados. Não basta você simplesmente vir lá e achar que você reprimindo, enfiando o cacete. Ou então também a outra vertente, como muito bem falou a psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Não adianta também legalizar tudo, porque também vai virar uma bagunça. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse é o programa Independência, um programa que está independente de qualquer opinião dos outros. A gente tem cabeça feita a respeito de álcool e drogas, e achamos que o programa Independência, que é uma parceria da Rádio Alternativa com a ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, nos deu o aval para a gente tentar abordar o problema das dependências de forma humana, de forma como são vistas nas Irmandades Anônimas, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, DASA, né, Dependentes de Amor e Sexo, Naranon, Alanon, Amor Exigente. São todas irmandades que giram em torno da temática da dependência. Então, você tem um problema de alcoolismo ou droga-adição na família, procura uma sala de Alanon, uma sala de AA, uma sala de Naranon, Alanon ou Amor Exigente. Você vai conhecer pessoas que lidaram já com essa problemática e encontraram algumas soluções que talvez funcionem para você também. Dona Maria, exatamente, o seu filho está usando droga? Procure Naranon. Bom, eu falei que eu ia... Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o Bruce Dixon. Eu gosto muito do Bruce Dixon, mas ele tá falando um pouco alto aqui. Beleza, baixei um pouquinho o fundo. Maravilha. Eu recebi aí um pensamento de um usuário de álcool e droga, ex-usuário, ele está em recuperação.
já há muitos anos, e ele escreveu isso quando ele chegou na Irmandade de Narcóticos Anônimos, que eu falei já pra vocês. Reamanhecer. Olha só que bacana que é o texto desse rapaz. Quando tudo começou, era fim de tarde. Ainda se via os raios de sol. Pombas arrulhavam, passarinhos cantavam, crianças brincavam pueris no gramado verdejante, enquanto o astro-rei caía no horizonte, pintando a tela céu de psicodélico arrebol. Nesta fase de expansão das portas da percepção, tudo era novo e convidativo. Pensei que tivesse finalmente achado o que sempre havia procurado. Imaginei que este seria o caminho de encontrá-lo. Encontrar a Deus, né? Em minha juvenil ingenuidade, não percebi a armadilha daquele lindo fim de tarde. Então, tão breve e fugaz como entardecer, o dia se fez noite. Em guitarras estridentes, em pessoas sorridentes, e a fase noite da euforia permeou minha vida. Adrenalina disfarçada de alegria, paixão e sexo disfarçados de amor. A noite é uma criança? Não. A noite é uma velha bruxa, com encantamentos e sortilégios que te instigam a querê-la mais e mais. Tão enganadora que quando achei que a havia conquistado, em alta madrugada ela já tinha se transformado. A noite virou vinho, extirpando toda e qualquer jovialidade do meu coração, agora egóico. A madrugada é egocêntrica, egoísta e paranoica, que incute manias, compulsões e obsessões. Mas ao contrário do fim de tarde, a madrugada parece que nunca acaba. Ó, longa e interminável madrugada, que por tantos decênios se arrastara aos meandros sortunos de minha vontade. Não havia escapatória, brinquei com a sorte, dancei com a morte, embalado pela música ilusória. E o meu objetivo original de encontrar em mim algo divinal esvaiu-se em cinza e fumaça da nebulosa madrugada. Havia enterrado no passado a criança que desaparecia à distância. Eis que, como por milagre, percebi no céu sutil claridade. Além do véu, uma ponta de esperança. Será que enfim iria amanhecer? Poderia a madrugada insana ser vencida? Então se fez a verdade dignada de um novo alvorecer, e as cores do dia clarearam novamente a minha vida. É um novo amanhecer. Muito bacana. O companheirinho aqui pediu para não ser identificado, né, com o nome verdadeiro, então vamos chamar ele de João. O João mandou essa poesia, esse pensamento, né? E ele achou que eu não ia entender. Eu falei, não, eu entendo sim. Eu acho que muitos aqui dos nossos ouvintes vão entender. Ele comparou o uso de droga com uma noite, né? Com um fim de tarde. Então, quando ele descobriu as drogas, parecia que, né, era tudo alegria, aquela coisa, aquele pôr do sol bonito, né? Psicodélico, aquelas cores, né? A música tinha mais sabor, né? E aí a noite vai vindo e ele vai pra balada, ele acha que tá tudo bem, só que a noite não termina, aquelas drogas não acabam, e ele ficou anos e anos usando aquele negócio e não conseguia parar. Foi isso que ele transmitiu aqui na poesia. Ele falou que a madrugada não acabava, era uma bruxa, né? E realmente o cara fica bruxo, maluco. É, mano, quem usou sabe, mano. E aí no final da poesia ele fala que quando ele já está naquele desespero total, né, um novo amanhecer chega, né, e a recuperação é esse reamanhecer, né, amanhece novamente, né, e ele consegue enxergar o sol de novo e vencer essa interminável madrugada. Muito obrigado, companheiro João. E você, se você quiser compartilhar qualquer tipo de pensamento, pode ter a ver com álcool e droga, mas pode não ter também, manda aí para nós pelo WhatsApp da rádio 99650 1063. Maravilha, vamos agora de música. Esse Gordela aqui tá falador hoje, hein, Marcão? Vamos parar um pouco com isso? Vamos parar. Vou dar um stop aqui no Bruce Dixon, porque a gente vai ouvir aquela segunda que eu prometi do Engenheiros do Havaí. Refrão de um bolero com vocês aqui no programa Independência. Beleza, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Agora vamos
de reflexões de Narcóticos Anônimos para o dia 15 de março, este domingo ensolarado. Aqui eu acho que vai dar uma chuvidinha hoje, hein? Já está formando bastante nuvem. Quem sabe vai aliviar um pouco do nosso calor capivariano. Maravilha! Sentindo-se parte de... Os momentos em que estamos juntos, depois das reuniões, são boas oportunidades para partilharmos coisas que não chegamos a falar durante a reunião. A adicção ativa nos coloca à parte da sociedade, nos isolando. O medo estava no âmago da nossa alienação. Acreditávamos que, se deixássemos que os outros nos conhecessem, eles somente descobririam nossa terrível imperfeição. A rejeição estaria somente a um passo de distância. Quando vamos à nossa primeira reunião de NA, normalmente ficamos impressionados com a familiaridade e amizade compartilhada com outros adictos em recuperação. Se nos permitirmos, também podemos rapidamente nos tornar parte dessa irmandade. Uma maneira de começar é ir junto com os companheiros para uma lanchonete local depois da reunião. Nesses encontros podemos derrubar as paredes que nos separam dos outros e descobrir coisas sobre nós mesmos e outros membros de NA. Uma a uma podemos, às vezes, revelar coisas que talvez estejamos relutantes em compartilhar no grupo. Aprendemos nesses encontros a ter conversas triviais e até tarde da noite, e também a formar profundas e fortes amizades. Com nossos recém-descobertos amigos em NA, não temos mais que viver em isolamento. Podemos nos tornar parte de um todo maior, a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Só por hoje eu me libertarei do isolamento. Lutarei para me sentir parte da Irmandade de NA. Maravilha, essa foi então a reflexão diária de NA, Narcóticos Anônimos, também conhecido como livro Só por Hoje, ou 365, como é carinhosamente falado lá na Irmandade de Narcóticos Anônimos. É uma reflexão mais para pessoas que já conhecem a reunião, né? Aliás, se você acha que tem problema com droga, companheirinho, vá conhecer uma sala de NA. Aqui temos reuniões diariamente, praticamente, em Capivari e Rafar. Daqui a pouco eu vou fazer. Aliás, vamos fazer agora um giro pelas Irmandades novamente, para você saber quando ficam as reuniões de NA. Maravilha! Esse foi o giro pelas Irmandades Anônimas aqui de Capivari e Rafar. Se você quiser participar, é só chegar, companheirinho, companheirinha. Aliás, companheirinhas, eu sei que as meninas têm mais dificuldade em chegar numa sala de AA, chegar numa sala de NA, mas aqui em Capivari temos reuniões exclusivas para mulheres, exatamente. Reunião de propósito feminino do AA, todo último sábado do mês, lá na Rua André de Melo 286, às 15 horas. Procura lá, vai ter uma companheira, membro de Alcoólicos Anônimos, para te esclarecer alguma dúvida que você tenha, enfim, né? Que vai te apresentar aí para a Irmandade, para a recuperação do alcoolismo. Muito legal. Bom, já que estamos falando de alcoolismo já me lembra de Pinga, e Pinga já me lembra dessa música do The Flanders, a Mardita. Voltamos aí com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, esse que você ouviu agora foi o Salomão do Reggae. Já separei mais uma. Ele é um cantor gospel de reggae, ele fala bastante sobre álcool e droga, principalmente, né, essa daí no caso falou da maconha, né, muito significativo. Depois a gente vai ouvir mais uma que ele fala das duas meninas, né, uma representa o baseadinho, né, a maconha, e outra representa a cocaína. Legal, agora eu vou passar para vocês uma entrevista muito significativa do Tony Bellotto. Tony Bellotto fala sobre drogas. Tony Bellotto, que é guitarrista do Titãs. A importância, a ligação com essa dimensão, vamos dizer assim, da consciência através das drogas. A primeira coisa que eu acho um absurdo, assim, a questão das drogas serem proibidas. Assim como o álcool, o tabaco, as drogas deviam ser tratadas como um caso de saúde, quando a pessoa tem uma tendência à compulsão,
Em outros casos, a pessoa pode consumir droga, como eu consumo vinho, por exemplo, não tenho nenhuma tendência a ser um alcoólatra, posso consumir meu vinho e está tudo certo. Eu também, com filhos adolescentes, fico muito preocupado. Eu já cheirei cocaína, mas hoje em dia eu fico com medo que meu filho cheire cocaína. Não quero que ele cheire, entendeu? Então, agora, como é que eu posso evitar isso? Com conversa aberta, franca. E eu sempre conversei com os meus filhos, até porque eu não tive como evitar, porque eu lembro quando meus filhos eram pequenos, você estavam lançando uma biografia dos Titãs, aí eles estavam folheando o livro, de repente veio uma foto, eu e o Arnaldo sendo preso. Aí eles falaram, pai, você já foi preso? Aí eu falei, o que eu vou falar? Aí eu expliquei. Então, quer dizer, acabei tendo um diálogo, como teria de qualquer forma, mas isso acabou deflagrando que eu tivesse até antes da hora. Quando vocês fizeram aquela música lá, eu não gosto do Papa, como é que é? Eu não gosto do não sei o quê, eu não gosto da igreja. Se aquilo fosse um conclave, que tipo de fumaça estaria saindo da pequena chaminé da casinha onde os Titãs compuseram essa música? Essa é uma pergunta facílima de responder. Seria a fumaça dos nossos cachimbos da paz. É isso aí, esse foi Tony Bellotto falando sobre legalização de drogas, né? A opinião dele não é a opinião do programa Independência, né? O programa Independência não tem essa mesma opinião. No entanto, eu pessoalmente acho realmente que tem que ser revista, sim, essa política antidrogas mundial, não é só no Brasil não, no Brasil também. Repressão não é só o único caminho para que se chegue a um consenso mais racional sobre a política antidrogas. Maravilha, vamos ouvir então a outra que eu prometi para vocês do Salomão do Reggae, Menina Tatuada. Legal, o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí o Salomão do Reggae, Menina Tatuada, fala de cocaína e fala de maconha, né? Ele bota duas meninas que são personagens que uma representa a maconha e outra representa a cocaína. Muito bem bolada a letra. E aí ele fala que entra numa igreja evangélica, e aí é uma igreja que deve ter um programa antidrogas, né? Um programa de recuperação, e aí com certeza eles usam também o Só Por Hoje, e por isso que ele fala que agora no Só Por Hoje, o amor e o amor. Muito bacana o Salomão do Reggae, o programa Independência costuma tocar ele, porque ele toca os corações, as cabeças pensantes e nossos pés dançantes. Muito legal. Vamos aí, continuando com o programa Independência. Legal. Agora eu vou dividir com vocês um pedacinho aqui do livro azul de Narcóticos Anônimos, falando um pouquinho sobre adicção e de quem é um adicto. Várias vezes recuperamos nossa saúde física apenas para perdê-la de novo no uso de drogas. Nosso histórico mostra que é impossível usarmos drogas com êxito. Não importa o quanto pareça estar sob controle, o uso de drogas acaba sempre nos subjugando. Assim como outras doenças incuráveis, a adicção pode ser detida. Entendemos que não é nenhuma vergonha ser um adicto, desde que aceitemos honestamente nosso dilema e comecemos a agir positivamente. Estamos dispostos a admitir, sem reservas, que somos alérgicos a drogas. O bom senso nos diz que seria insanidade voltarmos à fonte da nossa alegria. Nossa experiência indica que a medicina não pode curar nossa doença. Embora a tolerância física e mental influa, muitas drogas não necessitam de um longo período para desencadearem reações alérgicas. O que faz de nós adictos é a nossa reação às drogas e não a quantidade que usamos. Muitos de nós não pensávamos em ter um problema com drogas até que elas faltaram. Mesmo quando os outros nos diziam que tínhamos um problema, estávamos convencidos de que nós estávamos certos e o mundo estava errado. Usávamos essa crença para justificar nossos comportamentos autodestrutivos. Desenvolvemos um ponto de vista que nos permitia continuar na nossa adicção, sem nos preocuparmos com o nosso próprio bem-estar ou com o bem-estar dos outros.
muito antes de conseguirmos admitir a qualquer pessoa, começamos a sentir que as drogas estavam nos matando. Percebemos que, se tentássemos parar de usar, não conseguiríamos. Suspeitávamos que havíamos perdido o controle sobre as drogas e que não tínhamos força nenhuma para parar. Certas coisas aconteceram com a continuidade de nosso uso. Ficamos acostumados a um estado mental que é comum para adictos. Esquecemos como era antes de termos começado a usar. Nos esquecemos dos comportamentos sociais. Adquirimos hábitos estranhos e maneirismos. Esquecemos como se trabalha, esquecemos como se brinca, esquecemos como nos expressar e como demonstrar interesse pelos outros. Esquecemos como era sentir. Quando usávamos, vivíamos em outro mundo. Experimentávamos apenas choques periódicos de realidade ou autoconsciência. Parecia que não éramos uma pessoa, mas pelo menos duas, o médico e o monstro. Vivíamos desatinados e tentávamos recompor nossas vidas antes do próximo desatino. Às vezes conseguíamos fazê-lo muito bem, mas depois se tornou cada vez menos importante e mais impraticável. Por fim, o médico morreu e o monstro assumiu o controle de nossa vida. Maravilha, esse é o capítulo Quem é um Adicto, do livro azul, né? Também conhecido como Texto Básico de Narcóticos Anônimos. Muito bacana e tem tudo a ver com o uso de drogas e adicção. Bacana mesmo. Vamos embora ouvir mais uma aqui? O programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Legal. Voltamos aqui com o programa Independência. Nossa, eu tô alto isso aqui, cara. Não tô conseguindo abaixar aqui. Legal. Existe uma pergunta aqui muito interessante que a psicóloga Maria Heloísa Bernardo fala aqui no livro O que é Dependência Química. De que forma posso saber se meu filho está consumindo drogas? Que sinais e mudanças podem ser observados? Há alguns sinais gerais que podem indicar o uso de qualquer droga, mas eles devem ser analisados, obviamente, dentro de um contexto mais amplo da vida do jovem e segundo a dinâmica e cultura próprias de sua família. Alterações bruscas no comportamento comum, como queda no rendimento escolar ou profissional, ou abandono dessas atividades, geralmente acompanhado de inquietação e irritabilidade. Verifique se há alterações visíveis no ciclo do sono, como muita sonolência ou insônia. A falta de motivação para atividades do dia a dia, atitudes furtivas e impulsivas e humor depressivo também são indicadores potenciais. O uso de óculos escuros, mesmo em excesso, sem excesso de luz, e de camisas de mangas longas, mesmo no calor, presença de comprimidos, embalagens de xaropes, colírios, canudos rígidos, isqueiros ou objetos estranhos ou incomuns no ambiente, e o desaparecimento de objetos de valor são atitudes que merecem o seu alerta. Mas atenção! Diante de qualquer suspeita de consumo de drogas, o melhor a fazer é chamar o filho para conversa franca, ponderada e amiga. Ele certamente estará precisando de compreensão, apoio e ajuda. É isso aí. Como sempre o programa Independência fala, não adianta descer o cacete do moleque, não adianta reprimir. Quanto mais se faz isso, mais tendência vai ter a esse menino usar mais droga ainda, só de birra. Você pensa num bicho birrento, é adicto, viu? Usuário de droga. É melhor conversar, a informação é a melhor saída. E no caso de um relacionamento familiar, muita conversa, muito diálogo e muita compreensão seria o jeito mais fácil, né? De se abordar o tema de drogas na família. Muito legal. Vamos ouvir então agora, estamos chegando ao final do programa, mas dá tempo ainda de ouvir mais uma. Vou tocar uma aí do Tribo de Jah,
que fala bastante de Deus, de suas várias formas, vários nomes, várias nomenclaturas, várias maneiras de se chegar e de se falar de Deus. I know only one Jah. Alternativa FM, jeito jovem de fazer rádio. Legal, o programa Independência vai ficando por aqui. Agradecemos a presença de todos, agradecemos sua audiência. Muito obrigado por estar conosco essas 2 horas. Falar de recuperação, falar de álcool e droga. Essa é a pegada do programa Independência. Um oferecimento do Grêmio Recreativo Rádio Alternativa e a dos MEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Maravilha, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!